Então vamos lá, agora nós vamos ver a última parte, né, desse bloco de aulas a respeito da análise dos experimentos com um fator no planejamento completamente casualizado, que é a verificação dos pressupostos. O uso dos modelos lineares e as técnicas relacionadas acaba que é um dos processos de análise mais utilizados dentro da análise estatística, né? E entre eles a análise de regressão e a análise de variância são provavelmente as técnicas que mais se utiliza, tá? Entretanto, essas técnicas têm uma base de pressupostos bem rígidas e a quebra de algum desses pressupostos pode comprometer as conclusões. E é sobre isso que a gente vai falar. Quais são esses pressupostos que estão relacionados ao modelo da ANOVA? Tá? A normalidade dos erros, né? Então, esses são 4 pressupostos. Então, primeiro, a normalidade dos erros. Então, os erros têm distribuição normal com média zero e variância sigma ao quadrado. Variância constante, ou homocedaticidade, ou homogeneidade de variâncias. A aditividade, né? Então, aquele modelo que a gente viu na aula passada, né? Ele tem que ser satisfeito e a gente vai entender quando é que isso aqui pode ser quebrado. E por fim, os erros têm que ser independentes, né? Não correlacionados. De fato, a validade exata desses pressupostos é só no ponto de vista teórico. Na prática, o que a gente precisa é de uma validade aproximada. Porque esses métodos, né, esses modelos lineares, né, de onde a gente está falando aqui especificamente da ANOVA, são bastante robustos e a validade das conclusões não se perde quando os pressupostos são obtidos, né, são validados de forma aproximada. Porém, muitas vezes a gente já sabe, né, antes mesmo de fazer a análise, que um pressuposto não vai ser atendido. Por exemplo, quando a gente tem distribuições completamente assimétricas, né? Ou quando a gente sabe já que existe um relacionamento entre médias e variâncias que comprometeria a homogeneidade de variâncias. Então, tudo isso pode afetar mais ou menos as conclusões que a gente tomar com base nesses modelos. Então, nós vamos falar de cada um deles, né? Como identificar, qual é o risco, né? O que acontece na análise quando a gente perde, quando a gente não tem atendido nem de forma aproximada esse pressuposto e como que a gente vai contornar. Bom, os efeitos, né, da quebra desses pressupostos e a gravidade depende muito da situação. Por exemplo, né, um dos mais importantes, vamos dizer assim, né, mais críticos, o seu não atendimento é a questão da variância constante, a homocedaticidade. Quando a gente tem heterogeneidade de variâncias, o método dos mínimos quadrados, que é utilizado então na solução da ANOVA, não produz os melhores estimadores. E o teste F, tudo que vem a partir dele, né, as comparações múltiplas, contrastes ortogonais e até a estimação dos componentes de variância, pode ser então fortemente afetados. Já a normalidade ela é necessária para os testes de hipóteses, sendo válios, né, na verdade, os procedimentos, então, padrões de complementação da ANOVA podem ser utilizados. Mas não é uma pressuposição tão rígida, tão crítica quanto a homocedaticidade, a não ser que ela já venha também acompanhada, então, dessa quebra da homocedaticidade, né, com a heterogeneidade de variâncias. Mas, né, muitos dos testes da análise que a gente utiliza na análise de variâncias são bastante robustos quanto a desvios da normalidade. Então, quando a gente tem uma distribuição, né, que tem uma aproximação razoável da distribuição normal, pela robustez da análise de variância, tranquilamente pode ser utilizada. Bom, em não sendo identificado, né, não sendo atendido os pressupostos, ou seja, quando a gente tiver desvios grandes das pressuposições, quais são as possíveis soluções? Uma opção, a gente não vai falar de todas aqui, tá, pessoal? Algumas delas a gente vai falar especificamente desta última aqui, e algumas delas eu vou colocar no último slide lá os comandos do R para a solução, tá?
Então, essas soluções são a estatística não paramétrica, onde a gente tem, então, o teste de Kruskal-Wallis. Eu vou colocar isso lá, então, nos slides, no último slide. A gente também tem a possibilidade de trabalhar com os modelos lineares generalizados, por exemplo, quando a gente sabe qual é a distribuição dos dados, não normal, né? Isso que vocês vão ver na disciplina específica de modelos lineares generalizados. Uma outra solução é quando a gente tem um problema da heterocedicidade, é a gente contemplar essa diferença nas variâncias fazendo mínimos quadrados ponderados. E, por fim, uma outra solução, que é a que a gente vai trabalhar, né, vai mostrar um exemplo no final da aula, é a gente procurar identificar qual é a transformação nos dados que consegue resolver o problema do não atendimento do pressuposto. E aí, ao invés de eu analisar os dados originais, eu vou utilizar os dados transformados, né, que vai ter os pressupostos atendidos. Bom, para identificar, para a gente avaliar o atendimento desses pressupostos, a gente precisa, então, o que a gente vai fazer é uma análise dos resíduos. E os resíduos de ajustamento são obtidos a partir da diferença entre o valor observado e a média do tratamento. Bom, obtidos os resíduos, né, do nosso modelo, nós vamos ver alguns gráficos e até alguns testes para identificar quando que a gente vai ter desvios importantes no comportamento desses resíduos com relação, então, aos nossos pressupostos. Então, a gente vai poder identificar quando não existir uma variância constante, quando não existir a normalidade dos dados, quando aparecer algum outlier, algum valor discrepante que vai interferir no pressuposto da aditividade do modelo, ou quando a gente identificar algum padrão dos erros ao longo do tempo, mostrando a sua não independência. Bom, falando então dos gráficos, né, a gente vai falar aqui de gráficos importantes que a gente vai usar ao longo da aula, né, que são úteis para a gente visualizar o atendimento ou não atendimento de algum dos nossos pressupostos. Então, por exemplo, a normalidade, o gráfico mais indicado é o gráfico da probabilidade normal, que quando os dados aderem à distribuição normal, a gente vai ver então eles formando, né, meio que se ajustando, né, a uma linha reta. Então, se a gente identificar, né, uma distância a essa linha reta, é a questão então de não atendimento, uma falta de aderência à normalidade. Já a homocedaticidade, né, a variância constante, a gente vai identificar no gráfico de resíduos versus valores ajustados. Neste gráfico, nós vamos verificar se existe algum tipo de estrutura de funil, né? Ou seja, se os nossos resíduos aumentam a dispersão à medida que aumenta o valor predito, né, a magnitude da nossa variável resposta. E, por fim, um outro gráfico que também se utiliza é o box plot dos resíduos, porque a partir dele a gente vai conseguir identificar se existe algum valor discrepante que estaria provocando, então, a não aditividade. Bom, e além dos gráficos, nós vamos olhar também alguns testes específicos para nos ajudar a confirmar, ou quando a gente tem algum tipo de dúvida, né, ao fazer a análise gráfica, tem os testes, então, para dar esse suporte. Para a gente simplificar, então, né, toda essa análise gráfica e os testes para a avaliação dos 4 pressupostos, nós vamos retomar, então, um exemplo que a gente já tinha visto em algumas aulas, né? O da quantidade de madeira de lei na produção de sacos de papel, para melhorar, né, a resistência desse saquinho à tensão. Bom, então eu vou ler aqui só para a gente relembrar. O engenheiro de uma fábrica de sacos de papel pardo está interessado em melhorar a resistência do produto à tensão. A engenharia de produto pensa que a resistência à tensão seja uma função da concentração de madeira de lei na polpa e que a faixa prática de interesse das concentrações de madeira de lei esteja entre 5% e 20%.
Um time de engenheiros responsáveis pelo estudo decide investigar 4 níveis de concentração de madeira de lei: 5, 10, 15 e 20%. Eles decidem fabricar 6 corpos de prova, né, os saquinhos, as unidades experimentais, né, os sacos de papel, para cada nível de concentração, usando, portanto, uma planta piloto. Então, todas as 24 estão aqui, né? Então, são produzidos 6 sacos de papel com cada concentração de madeira de lei, com 5, com 10, com 15 e com 20. E esses, então, 24 sacos de papéis são testados na máquina, no laboratório, né, no equipamento que testa a resistência de forma aleatória. Gente, isso é muito importante. E a gente vai ver, então, que isso tem impacto no atendimento desses pressupostos, se isso não tiver garantido. Bom, então vamos falar a respeito do planejamento. Vamos retomar a nossa primeira aula lá, olhando com mais cuidado esse exemplo. Bom, então, para a gente, né, entender, esse exemplo, então, é um caso de um experimento completamente casualizado, com um único fator, que é, então, a concentração de madeira de lei, que tem 4 níveis, né? Então, é um fator quantitativo, com os 4 níveis, 5, 10, 15 e 20% de concentração de madeira de lei. Esses níveis, então, são os nossos tratamentos. Então, a gente tem 4 tratamentos, que tem 6 observações, repetições cada um deles. Então, como eu já tinha chamado a atenção, o papel da aleatoriedade é muito importante. Então, fazendo a aleatorização da ordem dessas 24 execuções, né, que são as 6 unidades de cada um dos 4 tratamentos, o efeito de qualquer variedade perturbadora que poderia influenciar a resistência, a tensão, estaria sendo balanceada. Vamos dar um exemplo aqui do problema que poderia estar acontecendo se a gente não fizer essa aleatorização, não tomar esse cuidado. Imaginem que exista um efeito de aquecimento da máquina de teste de tensão. Ou seja, quanto mais tempo a máquina estiver ligada, maior a resistência observada à tensão, né? Ou seja, ela interfere na variação da medida-resposta, ela acaba aumentando. À medida que ela vai sendo utilizada a máquina, ela superaquece e vai aumentando, né, o valor da resistência. Bom, se a gente tivesse feito todas as 24 execuções na ordem crescente da concentração de madeira de lei, ou seja, primeiro vamos avaliar os 6 saquinhos com 5%, depois os 6 saquinhos com 10% e assim por diante, se a gente observar uma diferença na resistência quanto à tensão, no sentido, por exemplo, a gente identificar que quanto maior o percentual de madeira de lei, maior é a resistência, se vocês relembrarem, era isso que era o resultado do nosso experimento, né? Que à medida que aumentava, a gente vai lembrar daqui a pouquinho, mas que à medida que a gente aumentava a concentração de madeira de lei, aumentava a resistência do papel, a gente teria agora um confundimento de efeitos, porque a gente não saberia se esse aumento da resistência seria um efeito do aquecimento ou um efeito da concentração de madeira de lei, né? Porque as duas coisas estariam misturadas, confundidas, tá? Então, por isso, o risco de não tomar o cuidado, e aí estaria perdido, né, pessoal? Totalmente perdido esse experimento, de não tomar cuidado da questão da aleatorização, né, em todas as etapas do planejamento, tá? Na instalação, na condução e na coleta dos dados. Bom, então agora vamos começar a observar alguns gráficos para a gente avaliar os nossos pressupostos. Então, uma primeira análise aqui que vai nos ajudar até a gente ter uma interpretação, né, descritiva disso que eu acabei de dizer, é o boxplot, que ele vai estar mostrando aqui para a gente que à medida que eu aumento a concentração de madeira de lei, parece estar aumentando a resistência do papel, certo? Então, esse gráfico aqui está me mostrando, então, uma variabilidade, né, ele consegue me dar informação, né, da variabilidade entre os tratamentos, que à medida que eu aumento a concentração de madeira de lei, né, aumenta a resistência, e também nos dá informação, outra aqui, né, que diz respeito à variabilidade dentro dos tratamentos, esta variabilidade aqui, né, que a gente percebe aqui que não tem grande diferença, né, uma diferença significativa de variabilidade
dentro de cada um dos 4 tratamentos. Ou seja, nos parece aqui que o pressuposto da variância constante, da homogeneidade de variância, estaria atendido, né? Então, seria uma primeira visualização, uma verificação visual desse pressuposto. Bom, vamos só relembrar o resultado da análise desses dados, né? Então, a gente utilizou aqui a função AOV para obter, então, a tabela da análise de variância. A nossa variável resposta era resistência. A nossa variável, então, com esse fator aqui, é concentração da madeira de lei. E o nosso banco de dados era o banco papel. Depois a gente vai pedir, então, né, a função ANOVA, né, da análise que a gente pediu ali atrás, para entregar para a gente, então, essa tabelinha. Bom, o que a gente está testando aqui? Na H0, a nulidade dos efeitos de tratamento, que a gente sabe que uma outra forma de notar isso aqui também seria a igualdade das médias de tratamento, ou seja, a resistência média dos 4 tratamentos, ou seja, das 4 concentrações de madeira de lei, seria igual, ou seja, não há efeito de concentração de madeira de lei, né? Não há efeito nulo, da concentração de madeira de lei na polpa para a produção desses papéis, né, desse saco de papéis pardo. Na resistência, né? Não teria efeito da concentração na resistência. Contra a alternativa de que sim, existe efeito de pelo menos, né, desses níveis, um desses tratamentos. Bom, o que a gente tem como resultado aqui? Né? O nosso teste F perdão, deu altamente significativo, né? Ou seja, a gente tem forte evidência para concluir de que H0 não deve ser verdadeira, ou seja, de que há sim efeito de concentração. Então, a nossa conclusão é de que as diferentes concentrações de madeira de lei investigada se diferenciam em termos de resistência do papel à tensão, tá? A gente já tinha essa conclusão, né? A gente já tinha até complementado, já tinha até identificado qual era a concentração indicada. Mas não é isso que a gente vai chamar atenção agora. O que eu quero saber é, esse teste é válido e tudo aquilo que a gente fez naquela aula, toda a complementação que lá a gente fez, a complementação pelo uso de polinômios, da regressão polinomial, é válido ou não? Para ser válido, a gente precisa, então, verificar se os nossos pressupostos foram atendidos. E é isso que a gente vai fazer a partir de agora. Então, a primeira coisa é a gente obter os resíduos, né? E os resíduos são obtidos, então, diminuindo o valor de cada observação da média do tratamento, do seu tratamento. Ao usar, então, a média do tratamento para calcular o resíduo, né, o que a gente tem aqui? Uma remoção do efeito da concentração de madeira de lei. Ou seja, a única coisa que vai ficar aqui é a variabilidade não explicada pelos tratamentos. Bom, então só para a gente simplificar aqui, né? Então eu tenho a observação aqui 7, menos o 10 da média, menos 3. Observação 8, menos 10 de média, menos 2. E assim por diante, até lá o último tratamento, observação 19, menos a média 21,17, menos 2,17. Até 20, menos 21,17, menos 1,17. Tá, pessoal? Para o R, para eu ter, né, acesso a esses 24 resíduos, porque são esses resíduos que a gente vai utilizar então para fazer a análise gráfica e depois os testes, tudo que a gente vai ver agora na sequência. Eu pedindo então a função reside lá do resultado lá, né, da análise da variância do objeto que a gente criou com a função AOV, reside, vai me apresentar então as 24 medidas, né, os 24 resíduos para todas as nossas 24 observações, tá? Bom, o primeiro gráfico que a gente vai fazer é o gráfico dos resíduos versus valores ajustados, tá? Se as pressuposições estão satisfeitas, o que a gente esperaria? Que os resíduos não tivessem nenhum tipo de estruturação, nenhum tipo de padrão de comportamento. Por exemplo, os resíduos não poderiam aumentar ou diminuir à medida, então, que a gente aumenta ou diminui os valores ajustados. Ou seja, não deveria aparecer algum tipo de estrutura de funil, tá? Aqui a gente estaria, né, comparando os resíduos com os valores ajustados.
mas de fato os resíduos deveriam ser não relacionados a qualquer outra variável, incluindo a variável resposta, a resposta predita, tá? Os resíduos então têm que ser completamente aleatórios, né? Ou seja, independentes. Uma maneira simples da gente verificar é então fazer este gráfico dos resíduos versus os valores ajustados. Então é isso que a gente está apresentando aqui, né? Esse gráfico aqui, ele é obtido, eu pedi na instrução, né, a função plot lá do resultado da análise de variância, da nossa análise da variância. Se eu só colocar isso aqui, a plot, a nova papel, vai ser entregue para nós 4 gráficos. É uma grade, então, de 4 gráficos para avaliação dos pressupostos da ANOVA. Tá? Eu colocando essa instrução aqui, eu estou pegando o primeiro destes 4 gráficos para apresentar para vocês. Tá? Olhando este gráfico aqui, então, a gente observa que não existe, né? Não parece existir nenhum tipo de padrão, de comportamento padrão nesses nossos resíduos, né? A dispersão deles parece ser né, completamente aleatória ao longo dos valores preditos, né? Eu não vou aumentando ou diminuindo essa variabilidade dos valores ao longo dos valores preditos, tá? Ou seja, não parece ter qualquer tipo de inadequação do nosso modelo, ou seja, qualquer tipo de não atendimento dos pressupostos. Deixa eu só, né, eu já vou voltar aqui para o R só para mostrar para vocês. Primeiro, então, eu vou ler o meu banco. Eu vou, né, a concentração de madeira de lei é uma variável quantitativa, né, um fator quantitativo, então a gente criou aqui a variável const_fator, que é então um fator. A gente pediu o boxplot, aquele que eu já mostrei lá para vocês, né, então estou só mostrando aqui as instruções. Bom, daí eu vou pedir a análise de variância, tá, e vou pedir para mostrar a tabela, também então já mostramos lá nos slides. Aqui então eu vou pedir os resíduos, então se eu pedir aqui, ó, R, vão aparecer, então, aqueles resíduos que eu também coloquei lá nos slides para vocês. E esse gráfico que eu acabei de mostrar ali, a gente obtém, então, a partir desta instrução aqui, né? Que eu falei para vocês que é a mesma esta, ó. Que se eu pedir deste jeito, sem indicar que eu quero o primeiro gráfico, vai me aparecer, então, um painel com todos os 4 gráficos. Aqui tem outra opção, tá, gente? Eu pedi plot, eu chamo os valores ajustados e cruzo, né, com os valores residuais. E vou colocar uma linha, essa linha aqui tracejada no 0, tá? Então, só para mostrar outra alternativa de obter o mesmo gráfico, tá, pessoal? E aqui, então, eu vou mostrar para vocês que a gente tem, então, os 4 gráficos. E aqui está o nosso primeiro, né, que eu chamei. Daqui a pouquinho eu vou chamar deixa eu dizer para vocês que a gente vai olhar este aqui, tá? Basicamente são esses dois que a gente utiliza aqui para avaliação dos nossos pressupostos, tá? Bom, seguindo. Então, um problema que a gente poderia enxergar neste gráfico aqui, um problema que poderia ser enxergado aqui, é a presença da variância não constante. Né? E algumas vezes é normal a gente enxergar que a variância das observações cresce com a magnitude delas. E aí, ou seja, se a variabilidade fosse aumentando, né? Ou seja, eu começo com menos variabilidade aqui, vai aumentando, eu vou enxergar a ideia de um funil, certo? Uma variabilidade menor no início, uma variabilidade maior lá no final dos valores, perdão, nos valores preditos maiores, tá? E aí, então, apareceria então um funil. A variância não constante também aparece nos casos em que os dados não seguem a distribuição normal, ou seja, quando tem presença de assimetria. Porque em distribuições assimétricas, a variância tende a ser uma função da média. E a gente vai mostrar isso quando a gente chegar lá no final, na parte de transformação dos dados, tá? Então, se a gente já souber que os nossos dados são assimétricos, a gente já sabe de cara que a gente tem tanto a normalidade não atendida, quanto a homoceidacidade também não atendida, tá? E aí o indicado seria a utilização de modelos, né, o mais indicado, modelos lineares generalizados, que vocês vão ver na disciplina específica. Bom,
Se essa suposição da homogeneidade de variância não é atendida, o que acontece? O teste F ele é levemente afetado no modelo de efeitos fixos com igual número de repetições, balanceado. Né? Então, vamos dizer assim, a quebra do pressuposto da homogeneidade, desde que não seja tão grave, né, essa quebra, se eu tiver num modelo de efeitos fixos e balanceado, não seria grave, gente, ou seja, poderia a gente aceitar essa homogeneidade de variância como aproximada e considerando o teste F como robusto. Então, ele é neste caso, tá? Em caso de modelo de efeitos fixos com igual número de repetições. Porém, se eu tiver um delineamento não balanceado, ou seja, eu tiver número de repetições diferente para os tratamentos, a quebra do pressuposto da homogeneidade já começa a se tornar um problema mais sério. Principalmente, então, se eu tiver não em modelos de efeitos fixos, e sim em modelos de efeitos aleatórios. A presença, então, de variâncias desiguais pode perturbar significativamente as nossas inferências dos componentes de variância, mesmo que eu tenha delineamento balanceado, mesmo com igual número de repetições, tá? E aí, a alternativa seria a gente utilizar a transformação nos dados e fazer a análise nos dados transformados, que é o que a gente vai fazer, então, no final da aula. Bom, fiz a avaliação visual, né, gráfica da homocedaticidade e fiquei com alguma dúvida, né? Não sei se isso aqui é ou não é um funil, né? Existem alguns testes disponíveis, então, para a gente avaliar a presença o atendimento ou não da homogeneidade de variâncias. Então, os testes basicamente vão fazer o quê? Comparar em uma hipótese de igualdade de variâncias, né, dos meus T tratamentos, contra uma hipótese alternativa de que exista diferença, né, alguma diferença entre essas variâncias. Os testes, existem uma coleção de testes, né? Os mais utilizados são o teste de Bartlett, o teste de Levene e o teste de Braun-Forsyth, tá? Que são os três que a gente vai mostrar aqui. A gente também tem o teste de Welch, que também é utilizado quando a gente tem, então, se a gente já sabe de antemão, né? A presença, na verdade, então, ele não é um teste de homogeneidade de variâncias, e sim, na verdade, ele resolve o problema do não atendimento da homogeneidade de variâncias. Então, quando a gente tiver variâncias diferentes, o teste de Welch o que ele faz é repetir o teste da ANOVA, ponderando essas diferenças das variâncias, tá? Também vai estar lá no nosso último slide como uma das soluções alternativas, tá? Vamos falar agora, então, dos três testes. Então, o primeiro que eu estou apresentando aqui, né, é o teste de Bartlett, que é obtido, então, a partir desta estatística, né, uma estatística aqui quadrado, que divide as quantidades M por C. M é obtido a partir dessa expressão, onde o S, né, ao quadrado que aparece aqui, né, esse S barra ao quadrado que aparece aqui, é o nosso quadrado médio do erro. A quantidade C é obtida a partir dessa expressão aqui. E obtido a estatística calculada aqui quadrado, ela tem, né, e vai ser comparado então a uma distribuição aqui quadrado com T menos 1 grau de liberdade. T é o nosso número de tratamentos, tá? Para identificação, então, se é significativa ou não para a nossa verificação lá da H0, da igualdade de variâncias. Bom, o teste de Bartlett, ele é muito sensível à suposição de normalidade. Então, se a gente tiver desvios, né, algum desvio de normalidade, ele já ficaria bastante sensível, não seria mais indicado. Bom, daí a gente tem outros dois testes que são muito parecidos, né, que foram obtidos um a partir do outro, na verdade, né, tanto que no R os dois são chamados de teste de Levene, que são, então, robustos a essa questão da sensibilidade da normalidade, né, esses pequenos desvios da normalidade. Bom, o teste de Levene consiste em a gente fazer a análise de variância nesta variável aqui, certo? Qual é esta variável? É pegar os meus dados, diminuir Pessoal, aqui tá faltando uma barrinha. Agora que eu percebi, tá? Aqui é a média dos tratamentos, tá? Vou arrumar isso aqui. Então, é diminuir
cada uma das minhas observações da média dos tratamentos, da média, né, da média do seu tratamento, e pegar essa diferença, então seria o desvio, né? Você já pensa, né? Isso aqui é o cálculo de desvio que a gente viu agora há pouco, né? Dos resíduos, e pegar o módulo desse resultado. Estas medidas, então essa nova variável, eu vou lá e faço análise de variância. Então, em vez de fazer a análise de variância no Y, eu vou fazer nesse Z. Se essa análise de variância, que o teste F da análise de variância for significativo, eu estou rejeitando a H0 da homogeneidade de variâncias, tá? O teste de Braun-Forsyth é bem parecido, mesma ideia, tá, pessoal? E eu vou, então, agora fazer a análise de variância na variável Z, só que essa, bem parecida com aquela ali de cima do teste de Levene original, só que a diferença é que eu vou pegar um módulo dos desvios, só que esses desvios vão ser calculados em relação à mediana do tratamento, tá? E da mesma forma, se o teste F desta análise de variância com esta variável Z aqui for significativa, a homogeneidade de variância é rejeitada. Bom, e aqui então eu apresento para vocês o resultado dos 3 testes, tá? O Bartlett, eu peço a partir dessa instrução, bartlett.test. A instrução aqui dentro, né, é bem parecida, né, igualzinha, na verdade, à instrução da função OAV, onde eu coloco aqui a nossa função, né, a equação, resistência como função da concentração de madeira de lei, e aqui o banco de dados. E aí eu tenho aqui como resultado o nosso, ó, vejam, né, é uma estatística aqui quadrado, 3 graus de liberdade, porque são 4 tratamentos, e tá aqui o nosso p-valor, não significativo, ou seja, né, não rejeitamos a homogeneidade de variância, aceitamos a homogeneidade de variância. E depois a gente tem aqui na sequência o teste de Levene e o teste de Braun-Forsyth, já vou mostrar, e os dois estão dentro do pacote CAR. Bom, o teste de Levene, os dois, na verdade, né, o Levene, né, o original, e o Braun-Forsyth, os dois utilizam a função Levene test. A instrução é a mesma, né, dali do Bartlett. A função, resistência como função né, a equação, né, resistência como função da concentração do fator, e o banco de dados, os dois é a mesma coisa, e aqui eu vou dizer, então, qual é centrado onde? Na média ou na mediana, né? Então, se eu voltar aqui, ó, aqui, né, eu falei para você, está faltando aqui a barrinha da média, centrado na média é o teste de Levene, centrado na mediana é o teste de Braun-Forsyth. Então, estão aqui os nossos dois resultados, né, ou uma não significância no teste de Levene e uma não significância no teste de Braun-Forsyth. Então, todos os 3 testes nos mostram, então, que a homogeneidade de variância está satisfeita, que a gente já tinha visualizado também no gráfico, né, gente? Antes da gente seguir, eu só vou voltar aqui no R para mostrar para vocês os testes, né? Então, tá aqui o teste de Bartlett, né? Tá ali o resultado aqui embaixo. Bom, então eu tenho que chamar... Opa! Eu tenho que chamar ali o pacote CAR, que é onde vai estar, então, o teste, né? Esse Levene test. Então, o teste de Levene, centrado na média, e o teste de Braun-Forsyth, centrado na mediana. Tá? Então, aqui os nossos resultados, então, que eu já apresentei aqui nos slides. Bom, então agora vamos para o segundo pressuposto, o da suposição de normalidade. Uma checagem da suposição de normalidade poderia ser feita a partir do histograma dos resíduos, tá? E eu enxergaria, né, algo parecido com a ideia da distribuição normal, né? O nosso sino. Aqui está a instrução de como fazer, né, o gráfico do histograma e pedir para a inclusão da curva normal. Só que, infelizmente, né, e geralmente, as amostras dos nossos experimentos, utilizadas nos nossos experimentos, são pequenas. E aí, consideráveis flutuações vão aparecer num gráfico, num histograma. Né? E aí pareceria que a gente não teria atendido o pressuposto da normalidade. Então, não é o gráfico mais indicado. O gráfico mais indicado é o gráfico da probabilidade normal dos resíduos, que é o segundo gráfico que eu falei para vocês daquele quadro, né? Ou eu posso ir direto lá, né, e pedir só o gráfico 2, tá? Então, esse aqui a gente já mostrou lá.
Então eu tenho aqui, né, o gráfico da probabilidade normal e eu espero os meus resíduos se comportando todos, né, muito próximos a uma linha reta. Então, se a gente olhar aqui, a gente tem alguns valores aqui se destoando, mas é importante a gente dar mais ênfase nos valores centrais do que nos valores extremos do gráfico, certo? Ou seja, aqui deve estar o nosso foco para o nosso atendimento aproximado da distribuição normal, né, dada a robustez da ANOVA. Bom, né, isso que eu comentei ali, né, então parece, olhando aquele gráfico, que a gente tem uma leve assimetria, com uma cauda direita um pouquinho maior que a da esquerda. Porém, né, este gráfico, então, não é totalmente não normal. Então, a gente poderia aceitar que a suposição da normalidade estaria atendida de forma aproximada, tá? O que eu tinha comentado, então, que o teste F, ele é levemente afetado, porque é bastante robusto a suposição da normalidade. Então, o teste F, todos os procedimentos que vêm na sequência, comparação múltipla, contrastes ortogonais, a estimação dos componentes de variância, tudo isso é bastante robusto a desvios pequenos de normalidade, tá? Então, a normalidade aproximada está bem satisfatória, tá? Aqui, então, a gente tem um comentário a respeito do que ocorre quando nos deparamos, então, com a ruptura, né, no atendimento da normalidade. Causam pequenas modificações no nível de significância, no valor fixado do nível de significância, e também diminui um pouco o poder do teste. Bom, além então da visualização gráfica da normalidade, a gente também tem disponível testes de normalidades, tá? E a gente tem uma coletânea aqui, gente, de testes disponíveis para avaliação da normalidade. E todos eles estão dentro do pacote NOR-test, né? São testes não paramétricos. Eu vou mostrar para vocês aqui, só para a gente, né, passar por tudo que eu aqui. Por tudo que a gente colocou aqui no nosso script. Então, aqui tem o histograma, tá? Com o desenho da curva normal que a gente apresentou ali. Bom, para fazer o gráfico da probabilidade normal, eu posso pedir, então, o segundo gráfico lá dos plots, né, do quadro que eu comentei para vocês. Ou eu posso usar a função QQnorm e pedir para colocar a linha, essa linha ali, né, pontilhadinha. Então, é uma outra opção também. Ó, tá? Bom, e aí a gente tem aqui na sequência os testes, tá? Lilly, Force, Kramer, von Mises, Shapiro, Francia, Anderson, Darling, Shapiro, Wilk e o KS, Komogorov, Smirnov, tá? Então, eu chamo o pacote NOR-test e na sequência eu vou só mostrar aqui, tá, pessoal, ó, né, aceitando a normalidade, 0,78 de p-valor, 0,76 de p-valor, né, para o Kramer, von Mises, aceitando a normalidade. O Shapiro, França, 0,61, não significativo também. Anderson, Darling, 0,63. Shapiro, Wilk, 0,44. E o KS, 0,97, tá? Então, vejam que a gente tem bem satisfatório, né, o atendimento da normalidade, para esse exemplo. Seguindo, a gente vai, então, para o terceiro pressuposto, que é o da aditividade. Um problema, né, que pode estar, então, distorcendo o atendimento da aditividade é a presença de valor atípico. Então, quando a gente faz o gráfico esse da probabilidade normal, ou ainda o gráfico aquele dos resíduos versus valores ajustados, se a gente vê um valor ou muito grande ou muito pequeno, se destoando dos demais, este poderia ser classificado, então, como um valor atípico, um outlier. Tá? E a presença dele pode distorcer, então, a análise de variância. Bom, primeira coisa que a gente tem que falar aqui é a respeito do que fazer com um valor atípico, tá, gente? Primeiro eu preciso identificar se esse valor atípico não foi obtido a partir de algum erro, né, de cálculo, de codificação, de digitação, de copiar, o que quer que seja, tá? Se não foi isso, eu preciso identificar qual foi a circunstância do experimento que possa ter causado a presença desse valor atípico. A gente tem, então, cuidadosamente estudar isso. Principalmente, gente, quando o valor atípico é particularmente desejável,
por exemplo, no caso do nosso papel aqui, uma alta resistência. Então, se eu tivesse um valor atípico maior, né, um valor atípico para cima no meu gráfico, né, ele seria então um valor bastante informativo, né? Então a gente deveria mais ainda nos interessar para buscar então a causa, né, a circunstância deste valor. A respeito do descarte de valor atípico, né, não é uma condução indicada, né? Ou seja, eu preciso primeiro identificar se ele é algum erro e tentar resgatar o valor correto, e se ele né, faz parte realmente, foi coletado aquele valor na forma como ele está ali, né? Eu só excluiria se realmente existisse então uma fundamentação prática para fazê-lo, tá? Bom, como que eu posso identificar a presença de valor atípico? Uma opção é a gente calcular, então, existem vários procedimentos, inclusive, por exemplo, o boxplot, que a gente vai mostrar daqui a pouquinho, né? O boxplot também é um gráfico que ele marca, né, com um asterisco ali, quando a gente tem um valor atípico aparecendo. Uma outra opção é a gente pegar os nossos resíduos, que a gente calculou, os resíduos brutos, né, que é a diferença do valor observado para o valor predito, que é a média do tratamento, e dividir pelo seu desvio padrão. E o desvio padrão é a raiz quadrada do quadrado médio do erro. Desta forma, nós estaríamos padronizando os nossos resíduos. Bom, os resíduos brutos têm distribuição normal com média zero e variância sigma ao quadrado. E a variância sigma ao quadrado ela é estimada pelo quadrado médio do erro. Então, no momento que eu estou dividindo pelo desvio, a raiz quadrada dessa variância, eu estaria, então, padronizando os meus resíduos e eles teriam distribuição normal com média zero e desvio 1, né? E aí a gente sabe que a gente esperaria, né, 68% dentro de um desvio, em torno de 95% dos nossos dados dentro de 2 desvios e praticamente todos, 99,7% dos nossos dados, dentro de 3 desvios. Ou seja, se eu enxergar um resíduo ajustado, né, padronizado, maior que 3 ou 4 desvios de zero, esse sim, então, seria um potencial valor atípico. Para os nossos dados, se a gente olhar lá o gráfico da probabilidade normal, a gente vai ver que não tem presença de valor atípico. O nosso valor padronizado maior observado dá 1,91, ou seja, não é um valor a se preocupar. Tá? Se a gente tivesse, então, presença de valor atípico, poderíamos estar com a pressuposição da aditividade do modelo comprometida. Uma outra opção é a gente pedir um boxplot, né? E a gente não tem nenhum asterisco, né? Nenhum valor atípico sendo apresentado aqui. Então, eu pedi, né, o boxplot dos resíduos brutos. Ou eu calculo o meu resíduo padronizado. Então, eu pego o resíduo bruto, divido pela raiz quadrada do quadrado médio do erro. E peço aqui um gráfico dos valores ajustados contra os valores padronizados. Eu não posso ver, então, valores passando de 3 ou 4 desvios para mais ou para menos. E aqui está o nosso 1,91, né, que a gente tinha mostrado ali anteriormente, né? Ou seja, não é problema no nosso caso. Deixa eu só, então, voltar aqui e mostrar para vocês o que a gente tem aqui. Ó, então, eu posso pedir, né, o boxplot dos resíduos, está aqui. Ou eu posso aqui calcular o resíduo padronizado e pedir, então, o gráfico que a gente não vê nenhum resíduo ultrapassando 3 desvios, tá? Seguindo, vamos então para o nosso último pressuposto, que é então a pressuposição de independência dos erros não correlacionados. E a gente avalia isso plotando, né, fazendo o gráfico dos resíduos na ordem em que eles foram coletados. Então, eu preciso ter a variável sequência de tempo, né? E aí, por isso que é importante a questão da aleatorização. Lembram lá do exemplo que a gente comentou ali, que se a máquina superaquecer e isso fizer aumentar, né, a resistência, e eu fizer isso sempre em ordem, né, da menor concentração de madeira de lei até a maior, isso é um problema, né? E na verdade, então, eu preciso fazer isso de forma aleatória e preciso também anotar o tempo, porque se existir qualquer problema no que diz respeito, então, ao padrão dos meus resíduos ao longo do tempo,
eu tenho, então, a suposição de independência dos erros violada, tá? Bom, então este gráfico a gente vai fazer e vai ver que ele é útil, então, para detecção da correlação entre os resíduos. Se a gente verificar, né, que os nossos resíduos, né, uma tendência de resíduos positivos ou negativos, uma tendência, né, a aparecer mais positivos ou mais negativos, indica então uma presença de correlação, né, e aí a nossa suposição de independência estaria violada. Então esse é um problema bastante sério e difícil de corrigir, de forma que para prevenir é importante então a gente tomar cuidado na condução de todo o experimento, né? Coleta e execução do experimento. E por isso que a aleatorização é tão importante, tá, pessoal? Porque é um passo, então, importante para garantir a obtenção da independência dos erros. Aqui eu vou dar um exemplo, então, de quando que isso pode acontecer, né? Essa estruturação nos resíduos ao longo do tempo. Imaginem, a habilidade do experimentador pode mudar à medida que o experimento progride, né? Ou seja, ele pode se tornar mais hábil, né, o experimentador, e começar a errar menos, né? Ou seja, ter mais conhecimento e aprendendo, né, a respeito do experimento e aprendendo, como o contrário, ele pode, né, cansar e acabar errando mais, né? Se tornar mais distraído. E isso vai fazer, então, com que a gente enxergue um aumento, uma mudança na variabilidade do erro ao longo do tempo, tá? E aí a gente vai enxergar no gráfico um espalhamento dos resíduos mais para um lado ou mais para o outro, à medida que a gente olha o tempo, né, as observações ao longo do tempo. Bom, então aqui eu tenho o gráfico dos resíduos em função do tempo. Então a gente tem uma variável lá no banco que chama tempo, que é uma variável de 1 a 24, que é a ordem em que as observações foram medidas. E eu vou fazer aqui um gráfico dos resíduos contra ela. Então vejam, né, os nossos resíduos estão aleatoriamente espalhados ao longo do tempo, né? Então esse gráfico aqui indica que a gente não tem razão para suspeitar a respeito da violação da suposição de independência dos erros. Né? Então, e além antes da gente ir lá pro R, tá, gente? Além desse gráfico, já vamos mostrar como fazer lá no R, eu tenho uma outra opção que é o teste. O teste de Durbin-Watson é utilizado, então, para a gente avaliar a presença ou não de correlação nos resíduos. A nossa hipótese é de ausência de correlação nos resíduos, né? Contra a alternativa de que sim, existe, né, relacionamento nos resíduos. A instrução, né, para eu te pedir esse teste lá no R, eu preciso, então, do pacote LM-teste, onde eu vou usar a função DW-teste, Durbin-Watson. Aqui dentro, né, a instrução, de novo, né, tudo muito parecido, a mesma da OAV, né, que é aqui a equação, né, o relacionamento entre a resposta e o fator, e o banco de dados. E tá aqui, então, o resultado do teste do Durbin-Watson, não significância, né, então aceitamos a H0, aceitamos a não correlação dos resíduos, os resíduos são aceitos como independentes. E aqui a gente comenta, né, que essa estatística aqui deveria ser sensivelmente menor que 2 para que esse teste aqui desse significativo e a gente suspeitasse, então, da autocorrelação nos resíduos. Bom, então a gente tem aqui na sequência o gráfico dos resíduos versus tempo. Aqui colocamos só o 0 aqui no meio, né, para ajudar a gente a enxergar essa flutuação. E aqui a gente vai ativar o pacote LM-teste e pedir o teste do Durbin-Watson que a gente já apresentou ali atrás, tá? Então agora vamos à parte final da aula, onde a gente vai falar de transformação dos dados, tá? E nós vamos falar no caso da presença de heterocedisticidade, tá? Uma causa comum, então, da heterocedisticidade é uma relação não linear entre a resposta e o tratamento. Então, aqui eu estou mostrando um exemplo onde isso aparece. Então, aqui eu tenho 3 tratamentos e eu identifico que o comportamento da resposta muda à medida que eu mudo o meu tratamento. Né? Aqui eu tenho uma variabilidade menor nesse tratamento, né? E vamos dizer assim, uma validação aproximada da normalidade. E essa variação na resposta aumenta
à medida que eu aumento o meu tratamento. E também aumenta a assimetria da resposta, certo? Ela começa a ter uma cauda bem mais longa à direita, à medida então que eu aumento o meu tratamento. Se eu conseguir identificar esse relacionamento que existe, então, entre a minha resposta e o tratamento, eu consigo achar, então, a transformação, né? Então, é um relacionamento, então, entre variância e média. Eu consigo achar qual é a transformação que vai estabilizar esse relacionamento, né? E aí eu tenho um comportamento semelhante da resposta e normal, né? Aproximadamente normal, para todos os tratamentos. Bom, se o pesquisador conhece já de antemão qual é a distribuição das observações, não normal, portanto, ele pode já utilizar uma transformação que resolva essa, né? Que normalize essa distribuição. Por exemplo, se a observação dos dados é Poisson, a transformação raiz quadrada resolve o problema, né, transforma os nossos dados em normal, né, ou a raiz quadrada pura, ou ainda fazendo um deslocamento na resposta, se a minha resposta tiver valor negativo, né. Se os nossos dados tiverem distribuição log normal, a transformação logaritma seria a apropriada. Se os nossos dados são binomiais, né, expressos em fração, os percentuais, né, então na verdade são contagens, né, de ocorrência sobre um total, a função arcosseno seria a indicada. Quando a gente não tem uma transformação óbvia, o que a gente vai fazer é tentar identificar de forma empírica qual é a relação que existe entre a variância e a média, tá? É isso então que a gente vai fazer neste exemplo, tá? Porque esse exemplo aqui a gente já vai ver, né, a gente vai fazer agora a análise dos pressupostos, a gente vai ver que a gente não tem atendido o pressuposto da homogeneidade de variância. Bom, vamos ler juntos aqui. Um engenheiro civil está interessado em determinar se 4 diferentes métodos de estimar frequência de fluxo de inundação produzem estimativas equivalentes de pico de descarga quando aplicados à mesma bacia hidrográfica. Cada procedimento é usado 6 vezes na bacia hidrográfica e os dados resultantes de descarga são os mostrados aqui, né? Então, aqui estão os nossos 4 métodos de estimação do fluxo, né, da frequência de fluxo. E aqui estão cada um deles as 6 vezes em que foi medido, né, a variável resposta. Aqui está a tabela, então, da análise de variância. O teste F, altamente significativo, nos evidencia, nos indica, então, que existe uma diferença nas estimativas de pico de descarga, obtida, então, através dos 4 métodos, ou seja, há diferença significativa entre esses 4 métodos, tá? Bom, mas essa análise só é válida se os pressupostos forem atendidos. Bom, aqui eu só mostrei, né, pedi a nova lá no R, tá aqui o mesmo resultado que a gente acabou de ver ali atrás, né, a instrução, então, da nova. O banco de dados é pico descarga, já vamos rodar lá no R juntos. A minha resposta é observações e o meu fator é método. Se eu pedir os plots, tá, pessoal? O plot 1 já me mostra aqui o problema da homogeneidade de variância não atendida. Ó, a variância, né, a dispersão dos nossos dados, ela é menor, né, nos valores preditos menores, e ela vai aumentando à medida que aumenta os valores preditos. Ou seja, a gente começa a, né, consegue vislumbrar aqui um funil, né, mostrando o não atendimento da homogeneidade de variância, tá? Deixa eu só ir lá para mostrar isso para vocês. Tá aqui o meu banco de dados, é pico de descarga XLS, é um arquivo então que vocês têm disponível lá no Moodle. Os nossos métodos, né, eram 1, 2, 3 e 4, então a gente tem que ler como um fator, né? Então tá aqui, li como fator. Aqui estou rodando a análise de variância, tá aqui, né, o quadrinho da análise de variância que a gente já tinha mostrado. E aqui estão os gráficos, tá, pessoal? Ó, então, se eu rodar isso aqui, a gente vai enxergar, ó, tá aqui o nosso gráfico, tá? Com o comportamento de funil que eu tinha mostrado, tá? Esse gráfico aqui consegue mostrar exatamente isso, gente, ó, porque ele faz a relação entre média... entre variância e média. E a gente enxerga, ó, que à medida que aumenta o valor ajustado, aumenta a variabilidade aqui, ó, né? Então aqui eu tenho
a raiz quadrada dos resíduos padronizados, tá? Então, é um gráfico complementar a esse aqui de cima, né? Que dá a ideia, aqui eu tenho o funil enxergando, e aqui eu consigo enxergar a presença do funil, olhando que essa variabilidade vai aumentando à medida que aumenta os valores ajustados, tá? Só para mostrar aqui, vou mostrar nos slides lá também, na sequência a gente pediu os gráficos, os testes de homogeneidade e variância. O Bartlett, o Levene e o Braun-Forsythe. Todos eles, pessoal, ó, deixa eu subir aqui um pouquinho, aqui, ó, o Bartlett deu, né, resultado significativo a 5%, ou seja, rejeitamos a homogeneidade de variância, rejeitamos a homogeneidade de variância no Levene, rejeitamos a homogeneidade de variância no Braun-Forsythe, tá? Voltando. Então, tá aqui, né, os 3 testes que eu falei para vocês, da homogeneidade de variância. Bom, então nós precisamos procurar uma transformação para resolver, então, o problema da homogeneidade de variância, tá? Para a gente identificar, se o pesquisador já tem uma ideia desse relacionamento, isso poderia ser utilizado para guiar ele na busca de qual seria a melhor transformação. O método, a gente vai utilizar aqui, né, um método, então, que vai buscar identificar qual é esse relacionamento, né? Então, se a gente imaginar que existe, né, que o nosso desvio é proporcional a uma potência da média, e a gente considerar aqui uma constante, né, de proporcionalidade, a gente tem essa igualdade, né, de que o desvio é proporcional a uma potência da média, tá? Bom, como o que a gente quer saber é justamente qual é essa potência da média, porque a gente quer tirar isso aqui no momento que a gente faz a transformação dos dados, então a gente vai desfazer, né, essa potência, a gente precisa saber quanto vale este alfa. Se a gente aplicar logaritmo dos dois lados, este alfa que está na potência vai passar multiplicando o log da média, né? Então, é isso que a gente vai fazer aqui, ó. Eu aplico log dos dois lados e tá aqui, ó, o alfa, que estava aqui, né, como expoente, né, como potência da média, vem multiplicar o log da média, tá? Então, eu tenho este resultado aqui, né, gente, ó. O log do desvio é igual ao log daquela constante de proporcionalidade, mais o alfa, que multiplica o log da média. Isso aqui, se a gente olhar, vocês vão lembrar, o que é isso? É a equação de uma reta, né? Ou seja, se eu fizer, né, ajustar uma equação linear, né, uma regressão linear entre o log dos desvios e o log das médias, a inclinação desta reta é o meu alfa, que é o que eu preciso para desfazer aquela potência da média, certo? Bom, mas eu não tenho sigma, eu não tenho mi, mas eu posso estimá-los, então eu posso substituir eles pelas estimativas, ou seja, os desvios dos meus tratamentos e as médias dos meus tratamentos, certo? Então é isso que a gente vai fazer. E estimar esta reta para obter o valor do alfa, né? O nosso coeficiente angular aqui da reta, tá? Obtido o alfa, eu vou identificar a nossa constante de transformação lambda pela diferença 1 menos alfa. Então, o lambda é o valor que eu vou utilizar para transformar os meus dados, certo? Então, estimo alfa nesta equação aqui, que nós vamos fazer agora passo a passo. Faço 1 menos este alfa, esse é o nosso lambda, e lambda vai ser a potência dos meus dados, né? Ou seja, eu vou pegar os meus dados e elevar em lambda para obter os meus dados transformados. Aqui vocês têm, então, né, alguns resultados já, né, de transformações propostas por Box-Cox. Depois a gente vai mostrar lá, né, que a gente tem a função Box-Cox para identificar aquela transformação que nós vamos mostrar ali no passo a passo, tá? Então, primeiro vamos fazer ela passo a passo, tá? O que eu tenho, então? O que eu peguei? Para cada um dos meus métodos, que são os meus tratamentos, eu peguei a média dos tratamentos, dos 4 tratamentos, e o desvio dos 4 tratamentos. Qual é o próximo passo? Obter o log dessas médias, obter o log desses desvios. No log da média e no log do desvio é que eu vou, então, ajustar. Então, a primeira coisa que eu fiz um gráfico, né, destes 4 pontos. Não esses 4 pontos aqui, tá, pessoal? Dos logs, né, nesses 4 pontos aqui.
Então, aqui, então, os meus pontos e eu pedi um ajustamento. Aqui eu estou usando o Excel, né, gente? Que a gente tem aquela barbadinha lá do Excel, né? De que a gente clica com direito e pede o ajustamento da equação linear. Tá aqui a minha equação linear. A gente vai fazer isso lá no R agora, tá? Mas só para exemplificar para vocês aqui que eu fiz no Excel para ter né, a minha zona de conforto. Tá aqui, então, a minha equação e tá aqui, ó, este é o meu alfa. Estão vendo? 0,4465, aproximadamente 0,45. Ou seja, o meu lambda vai ser 1 menos isso. 1 menos 0,45, 0,55 é o nosso lambda. Então, o que eu vou fazer ao transformar os dados é elevar os dados em 0,55. Aproximadamente 0,5, que seria a raiz quadrada, tá? Bom, como eu faço isso lá no R? Então, agora vamos para o R, tá? Tem aqui o passo a passo, as duas opções. Primeiro, tá? A gente já tinha feito isso, agora nós vamos então identificar qual é a melhor transformação. Aqui eu estou fazendo esse passo a passo que eu acabei de mostrar ali para vocês, né? Então eu vou ler o banco de dados, né? Porque eu estou fazendo alguns cálculos aqui sem chamar o banco de dados, né? Então eu vou atachar o banco de dados. Bom, eu vou calcular as médias das minhas observações para cada método, média. Depois eu vou calcular desvio padrão das minhas observações para cada método. Então eu vou chamar variável média e variável desvio. E depois eu vou aplicar o log em cada uma delas, tá? Que eu vou chamar de LN média e LN desvio, tá? Então, estou fazendo essas 4 linhas. E aí eu vou lá, então, agora ajustar a minha reta. Eu chamei aqui de reta, usando a função LM. Então, eu botei aqui, ó, LN do desvio é uma função do LN da média, ou seja, aquela equação que a gente acabou de mostrar nos slides. Pronto. Agora eu vou pegar os coeficientes, eu vou pegar só o coeficiente da reta, ou seja, o que eu estou dizendo aqui para ele é quanto vale o alfa. Tá ali, certo? Tá ali, ó, 0,4464, que a gente acabou de olhar lá nos slides, né? Deixa eu subir aqui, ó. Aqui, ó, 0,4465, tá? E eu fizer 1 menos isso, eu vou obter 0,55. Esse é o nosso lambda, né? O nosso coeficiente de transformação. Bom, a gente pode utilizar, então, a transformação Box-Cox para enxergar, né? Usar o Box-Cox para identificar qual é a melhor transformação. E aí a gente tem a função Box-Cox que está dentro da livraria, né, dentro do pacote MASS. Então, eu chamei aqui o pacote. Eu vou aplicar a transformação Box-Cox lá nos dados da nova. E depois eu vou pedir lá qual é o valor máximo de x que maximiza o y. Ou seja, onde é que está esse ponto de máximo aqui da nossa função de verossimilhança. Certo? A gente já consegue até enxergar, ó, tá aqui pertinho do 0,5 mesmo, ó, entre 0 e 1, tá aqui o meu lambda, aproximadamente 0,5. Né? Então, eu pedindo ali, eu pergunto, quanto vale esse lambda? 0,55, tá? Aproximadamente. Ok, pessoal? Aqui é uma forma de a gente obter de forma empírica essa aproximação e aqui obtendo a partir, né, da função de verossimilhança, tá? Bom, próximo passo que a gente vai seguir agora aqui é aplicar essa transformação nos dados, tá, gente? Bom, então eu vou fazer o quê? Eu vou obter a variável observações underline trans. O que é isso aqui? As observações transformadas. Eu estou criando no meu banco de dados uma variável que são as observações transformadas, que é o quê? As observações originais elevado em 0,55. Depois eu vou lá fazer a análise de variância agora com a variável resposta observações transformadas e peço, né, a ANOVA para estes dados. Então tá aqui a tabelinha da ANOVA, F altamente significativo, e interpretando esse resultado, a gente tem o quê? Que, né, a nossa conclusão é de que existe diferença significativa nas estimativas dos picos de descarga obtidos com os 4 métodos. A questão agora é, esta análise é válida? Eu tenho os meus pressupostos atendidos nesta análise? Bom, aí a gente tem, só para mostrar aqui para vocês, nós já vamos lá para o R para enxergar essas coisas. Eu pedi aqui os gráficos, né, olhando o gráfico aquele, né, dos resíduos contra os valores ajustados, eu não tenho mais aquela presença de funil agora. Ou seja, o pressuposto da homogeneidade está satisfeito. Resolvemos o problema da heterocedaticidade. E se a gente pedir qualquer um dos testes, aqui eu estou só exemplificando o Bartlett, né, aqui nos slides, nós temos aqui ó, uma não significância, portanto, aceitamos a homogeneidade de variância, tá?
Então, eu vou aqui no R só para mostrar para vocês todo esse passo a passo. Primeira coisa, crio a transformação, né? Elevo os meus dados em 0,55, obtenho a variável transformada. Faço a ANOVA nos dados transformados, tá ali a tabelinha da ANOVA que a gente tinha interpretado. Peço aqui os gráficos, ó, ali, ó, tá aqui o meu gráfico, né, que eu não tenho mais a presença de funil. E aqui estão os meus testes, eu tinha mostrado para vocês o Bartlett, né, mas qualquer um deles, ó, o Levene e o Brown-Forsyth, todos eles, então, não significância, portanto, aceitamos a homogeneidade de variâncias, tá? Só para mostrar, não estão lá nos slides, né, mas só para a gente verificar que a normalidade também, né, apesar desses desviozinhos aqui, ó, lembram que a gente tem que olhar o centro né, como os dados centrais estão distribuídos, eles estão bem ajustadinhos à reta aqui, a normalidade está atendida, ó, 0,3, né, não significância, de novo aqui 0,37 e 0,32, tá? E para a gente fechar, eu vou mostrar para vocês algumas outras soluções. Então, deixa eu só passar aqui. Eu tenho aqui nos slides, tá, pessoal? A gente não vai olhar em detalhes cada um deles. Só vou dizer para vocês que eu deixei aqui prontinho para vocês outras opções, então, de solução, tá? Aqui a gente usou a solução de fazer a transformação. Identificamos qual era a melhor transformação e analisamos os dados transformados. Outra opção é a gente fazer os mínimos quadrados ponderados, né? Ou seja, eu vou ponderar pela variabilidade dos meus dados, ó, então eu vou criar pesos, né, em função da variabilidade dos dados, né, do desvio padrão dos dados. E aí eu vou usar então a ANOVA, então na função LM eu tenho essa opção de colocar pesos, certo? Nas minhas observações, e esses pesos então são relacionados aos desvios, tá? E aí sim essa ANOVA aqui estaria atendendo os pressupostos, tá? Então, façam isso, né? Qualquer dúvida me avisem. Uma outra opção é a ANOVA de Welsh, né? Que é uma ideia semelhante a essa dos mínimos quadrados ponderados, né? Onde eu vou incluir... ela vai fazer, né, esse ajuste das diferentes variâncias dos tratamentos para fazer a ANOVA. Aqui eu mostrei para vocês duas funções que tem disponíveis, as duas vão dar o mesmo resultado, né? Eu tenho essa Welsh.test que está dentro do pacote One-Way Tests e tem a One-Way Test, né? Outra função One-Way Test para pedir o mesmo, né, a mesma solução. E por fim, né, uma última opção aqui para vocês é o resultado, né, do teste não paramétrico, que é o teste de Kruskal-Wallis, que eu peço a partir da função Kruskal-Wallis test, tá, pessoal? Então façam eles para vocês, né, entenderem a ideia, né, são outras soluções para resolver o problema do não atendimento do pressuposto da homogeneidade. Qualquer um deles seria uma opção, além deste que a gente já trabalhou, né, e exemplificou aqui nos slides da transformação dos dados.